Então, a gente vai hoje continuar o estudo de Atos, capítulo 13. Quando eu li, eu achei que a gente ia passar rapidinho no capítulo 13, mas eu tenho descoberto cada dia um pouquinho mais. E agora, lendo o Antigo Testamento e estudando esse capítulo 13, é tão bom. Agora eu fico entendendo um pouco mais por que que o apóstolo Paulo tinha tanta autoridade para falar com os judeus e também com os gentios, porque ele tinha o conhecimento profundo das escrituras, ele sabia de tudo sobre a lei, porque a gente já aprendeu no começo que ele tinha sido instruído pelos melhores, né? Então, quando eu fui ler de novo essa parte, já tinha mandado para vocês, mas eu fui ler de novo, tanta coisa pulou assim na minha cabeça do que eu tenho lido agora no livro de Números, que a gente está agora no livro de Números, sobre a lei, sobre os rituais, sobre os sacrifícios e aquela coisa assim, eu entendi, sabe, uma coisa abriu assim na minha mente para entender que o Deus do Velho Testamento é o mesmo Deus do Novo Testamento, mas o propósito dele era ensinar para a gente alguma coisa que a gente vai ver hoje. Por isso que eu acrescentei, porque uma luz assim deu uma brilhada, né? Então, semana passada, a gente viu que eles saíram, a igreja de Antioquia, o Espírito Santo disse, manda Paulo, naquela época ainda Saulo, e Barnabé, numa missão, e o Espírito Santo guiou, e o primeiro lugar que eles pararam foi na ilha de Chipre, encontraram aquele mago, que era um falso profeta, né, que a gente falou que a gente precisa de ter cuidado, porque o diabo também tem poder, o diabo também pode realizar milagres, o diabo também pode realizar sinais, por isso a gente tem que ter conhecimento, porque o fruto, né, pelos frutos a gente vai conhecer qual é a essência da pessoa, né? Pode fazer um ato milagroso, mas o fruto, a essência daquela pessoa não tem nada a ver com o que a Bíblia descreve de uma pessoa que está seguindo a Deus, que está sendo usado pelo Espírito Santo, né? Então, a gente viu que Paulo foi duro com esse homem, ele ficou cego por 3 dias, né, para poder entender que Deus estava tratando ali não com aquele homem, mas com Satanás, que estava usando aquele homem para atrapalhar a vida daqueles, como é que ele chamava? Sérgio Paulo. Não, Sérgio alguma coisa. O procônsul lá da ilha de Chipre. E ele veio a conhecer, a aceitar a mensagem das boas novas, a aceitar Jesus como Salvador, né? Então, esse homem, esse mago, queria impedir. Então, quando existe um impedimento, isso o Satanás está impedindo a pessoa de escutar a verdade, né? Ou às vezes a gente fica com medo, eu não quero nem falar no nome do diabo, não quero nem falar no nome de Satanás. Sabe de uma coisa? A gente não precisa ter medo dele, a gente precisa respeitar. E quanto mais a gente o conhece, mais você vai saber com quem você está lidando. A gente precisa conhecer o inimigo, conhecer as estratégias. Você acha que alguma army ou quando vão para a guerra, eles não estudam o inimigo, as estratégias, como que eles costumam atacar? Um jogo de futebol, que é uma disputa amigável, né? Eles estudam as estratégias uns dos outros, né? E assim, nós também, na vida espiritual, a gente precisa conhecer a estratégia do inimigo. Eu estava lembrando aqui, enquanto eu sentei aqui antes de começar, há umas 2 semanas atrás, uma amiga veio conversar comigo e ela deixou tudo. Ela era uma pessoa muito de uma carreira profissional importante, ela era que ganhava mais dinheiro na casa, e o marido teve a oportunidade de vir para cá, e ela deixou tudo e veio, e agora ela é dona de casa, está cuidando do filho. E ela curte, ela adora, mas de vez em quando ela tem aqueles momentos, ou alguém fala alguma coisa, uma amiga do Brasil fala alguma coisa, e ela se sente diminuída. Por quê? Porque ela agora não tá mais naquela posição que ela tinha antes. E um dia antes que ela veio aqui para a gente conversar, o filho dela
pequenininho, tem 6 anos, pegou um panfletinho numa loja que eles foram e o panfletinho estava assim, trabalhe aqui, e deu para ela. Então, aquilo, né, foi o trigger para ela cair de novo naquele poço que é sensível, aquela ferida dela, né? Deu uma... E aí ela me falando e tentando entender, aí eu falei assim, você está entendendo que o diabo te conhece? Ele conhece a sua debilidade? Ele conhece como ele vai fazer para te atacar, para te fazer entrar no buraco, para te fazer sentir triste. Olha quem que ele usou. O seu filho, a pessoa que você mais ama nessa vida, né? E a pessoa mais inocente na sua volta. Às vezes, quando é uma amiga sua que está com inveja porque você está morando aqui, alguma coisa, mas nesse momento, a gente tem que conhecer as estratégias do nosso inimigo, né? Então, por isso que Paulo foi tão duro com aquele homem. Por quê? Porque Paulo reconheceu aquilo ali era uma guerra espiritual. E nós temos que aprender a reconhecer quando nós estamos numa guerra espiritual. Ou quando a gente está passando por uma dificuldade para um crescimento. Ontem, no estudo das espanholas, das que falam espanhol, né? Porque acho que só tem 2 espanholas, o resto tudo, do mundo inteiro. Mas a gente estava falando sobre isso, sobre o sofrimento, né? O sofrimento não só como Paulo passou pela pregação do evangelho, mas o sofrimento de um modo geral, né? Como nós, os cristãos, devemos lidar com o sofrimento, né? Porque a gente tem que lidar diferente. A minha maneira de lidar com o meu sofrimento não pode ser igual à de uma pessoa que não tem fé, que não tem a esperança que eu tenho. Então, a gente tem que lidar de uma maneira diferente. E existem várias razões. Alguns sofrimentos são razão do pecado, que já veio desde Adão e Eva. Outras são consequência das minhas ações. Eu faço alguma coisa que eu não devia e vou sofrer as consequências, né? Outras são Deus querendo me ensinar, né? Ele vai, às vezes, permitir que alguma coisa me aconteça para eu aprender, para eu amadurecer, para eu crescer, para minha fé se fortificar, né? Então, a gente tem que aprender a reconhecer essas coisas na vida da gente. E aí, Paulo e Barnabé partiram para a Antioquia da Pisídia, e na Antioquia da Pisídia, Marcos separou deles, e ele começou, como ele fazia sempre, a estratégia, ele ia no templo, todo no sábado, quando ele chegava numa cidade nova, ele ia no templo, e como ele era uma pessoa que tinha autoridade, né, porque ele era estudado nas leis judaicas, ele era oferecido a palavra. E aí é quando ele aproveitava para levar a mensagem do evangelho. Então, semana passada, a gente escutou a primeira parte da mensagem de Paulo para o pessoal da Antioquia da Pisídia. Então, onde ele começa quando ele está falando com os judeus? Porque os judeus são seguidores da lei. Então, Paulo tem que fazer o caminho desde Abraão da lei, mostrando que Deus tinha um plano em tudo isso, e Jesus foi aquele que Deus tinha prometido lá, desde Abraão. Desde Abraão, Deus já havia falado que viria seria o cabeça, que seria o que dominaria, né? Então, Paulo começou desde lá. A gente viu foi a última coisa que a gente falou semana passada, né? Que ele começou na escravidão do Egito, na libertação, na peregrinação no deserto, tudo ele está decifrando aqui no capítulo 13, do 17 ao 23. Destruiu os inimigos que habitavam em Canaã, o povo chegou na terra, designou juízes, né, porque o povo precisava de um líder. Depois os judeus pediram um rei, ele nomeou Saul. Depois Davi foi escolhido para ser o rei, né? E ele disse que da descendência de Davi viria o Messias. Então, agora a gente vai continuar no capítulo 13, versículo 24. Então, vamos ler de 24 a 29. Ana, você pode ler para mim, Ana Chamon? Você está primeirinha aí no meu quadradinho, por favor. Sim. Ananias e Tértulo acusam Paulo perante Félix. Não, capítulo 13,
Ah, 13, 20, verdade. Eu já estava no 24. não, capítulo 13, de 24 a 29. Um minutinho só. Ok. Havendo João I pregado a todo o povo de Israel, antes da manifestação dele, batismo de arrependimento. Mas, ao completar João a sua carreira, dizia: Não sou quem supondes, mas após mim vem aquele de cujos pés não sou digno de desatar as sandálias. Irmãos, descendência de Abraão, e vós outros, os que temeis a Deus, a nós nos foi enviada a palavra desta salvação. Pois os que habitavam em Jerusalém e as suas autoridades, não conhecendo Jesus, nem os ensinos dos profetas, que se leem todos os sábados, quando o condenaram, cumpriram as profecias. E, embora não achassem nenhuma causa de morte, pediram a Pilatos que ele fosse morto. Depois de cumprirem tudo o que a respeito dele estava escrito, tirando-o do madeiro, puseram-no em um túmulo. Então, agora Paulo já vai começar a falar de coisas que aconteceram no tempo deles, né? Porque até o versículo 23, Paulo estava descrevendo o Velho Testamento, estava descrevendo todas as coisas que esses judeus acreditavam, né? E aí Paulo agora já mudou para o momento atual. Então, João Batista havia vivido não fazia muito tempo. E João Batista era reconhecido como um profeta. Ele era reconhecido como alguém que tinha um poder especial. Eles achavam que ele era Elias encarnado, ou alguma coisa assim, porque ele era uma pessoa especial, separada por Deus, né? Então, aqui ele estava dizendo que todas as pessoas que creram e aceitaram a Jesus como Salvador sabiam bem quem Jesus era, que era muito superior a eles. João Batista, todo mundo conhece essa frase, né? Que João Batista dizia: eu não sou digno de atar as sandálias. Então eu fui estudar um pouquinho por quê, né? O que significa isso? E aí eu aprendi que era tradição naquela época que os profetas e os mestres daquela época tinham seguidores. E eles eram como, assim, líderes que abusavam um pouco daquelas pessoas que os serviam. E existiam normas e regras para colocar um limite até onde que esses líderes podiam exigir dos seus discípulos, né? E desatar a sandália era uma coisa que não estava dentro dos limites, era uma coisa assim, de jeito nenhum, isso é muita humilhação, não se pode pedir isso para um estudante seu, né? Então, dentre outras, essa foi uma das regras estabelecidas, né? Então, João aqui estava dizendo que Jesus era tão mais alto, tão superior a ele, que ele não se sentia digno nem de desatar as sandálias de Jesus, de tão superior que Jesus era a ele. Então, João estava querendo mostrar para as pessoas, isso aqui, né, na época que ele viveu, porque João foi decapitado por Herodes, João queria que as pessoas entendessem que ele tinha sido enviado para abrir o caminho para ele, para aquele que viria, para o Messias, né? E essa foi a missão de João Batista. Os que condenaram Jesus à morte não o reconheceram como Messias enviado por Deus, né? A maior culpa de Jesus foi essa, foi dizer que ele era Deus, né? Foi essa a razão pela qual ele foi condenado e morto. Mesmo sem conhecer as escrituras sagradas, eles fizeram parte do cumprimento da promessa de Deus. Então, não importa, eles não conhecem, os romanos não sabia de nada, os judeus sim sabiam das escrituras, mas os romanos sabiam de nada, eles estavam ali para cumprir. A gente viu como Pilatos agiu, como Herodes agiu, que Pilatos lavou até a mão, falou: não, tá no sangue dele, tá aí com vocês, eu não quero responsabilidade dele, porque Pilatos, no seu coração, ele sabia que Jesus não merecia o que estava sendo acusado. Mas, se todo mundo quer, então, o negócio dele era popularidade, né? Então, ele lavou as mãos.
Paulo conta sobre o injusto julgamento de Jesus, né? Aqui, provavelmente, maior parte desses judeus, não aqui na Antioquia, porque já não era mais em Jerusalém, mas os judeus, pelo que a gente está lendo, né, eram pessoas que viajavam muito naquela época, eles eram comerciantes e viajavam de um lugar a outro. Então, eu imagino que as notícias corriam entre eles, né? Então, assim, todo mundo deve ter ouvido falar de um Jesus que foi crucificado lá em Jerusalém, porque sabia que falava que era filho de Deus. Então, Paulo aqui, e pode ter muitos que não sabiam também, né? Uma geração nova que era criança quando isso aconteceu, porque a gente tem que ver que já tinha passado uns 10, 15 anos desde a morte de Jesus. Então, Paulo está contando, né, como foi injusto o julgamento de Jesus, né, que depois de toda aquela trapaça toda, eles condenaram, mataram, colocaram no sepulcro. Mas a gente vai ver que não foi aí, né, que ele não ficou no sepulcro. Aqui em Deuteronômio 21, vamos voltar lá na lei, né? Na lei, Paulo era muito conhecedor das leis. Eu acho que os judeus até hoje, eu acho que quando eles estudam, eles têm que memorizar muita coisa. É muito sério o compromisso deles com o Tora, né? Se um homem culpado de um crime que merece a morte for morto e pendurado no madeiro, não deixem o corpo no madeiro durante a noite, enterre-o naquele mesmo dia, porque qualquer que for pendurado no madeiro está debaixo da maldição de Deus. Não contaminem a terra que o Senhor, o seu Deus, lhes dá por herança. Então, isso aqui, gente, Jesus recebeu sobre si a maldição de Deus que deveria haver caído sobre mim e sobre você. A gente não pode ficar só lembrando disso na Páscoa que está chegando. A gente tem que lembrar disso e ser agradecido todos os dias, todos os minutos, porque a maldição que eu deveria haver recebido, porque eu sou pecadora, eu fui a que vim com o vírus de Adão e Eva. Jesus é santo, ele é puro, né? Ele recebeu sobre si a condenação que eu deveria ter recebido, né? Paulo queria transmitir a eles o fato de que Jesus recebeu essa maldição. Cristo nos redimiu da maldição da lei. Aqui Paulo disse, quando ele escreveu uma carta para Gálatas, quando tornou maldição em nosso lugar, pois está escrito, maldito todo aquele que for pendurado no madeiro. Então, Paulo queria que ficasse claro quem era aquele Jesus, que havia sido condenado, enterrado e ressuscitado. Então, vamos continuar com a história. Fátima, você pode ler para mim de 25... Não, ela leu até 39. De 30 a 37, por favor. Mas Deus o ressuscitou dos mortos, e ele, por muitos dias, foi visto pelos que subiram com ele da Galiléia a Jerusalém, e são suas testemunhas para com o povo. E nós vos anunciamos que a promessa que foi feita aos pais, Deus a cumpriu a nós, seus filhos, ressuscitando a Jesus. Como também está escrito no Salmo 2, meu filho és tu, hoje te gerei. E que eu ressuscitaria dos mortos para nunca mais tornar a corrupção, disse-o assim, as santas e fiéis bênçãos de Davi vos darei. Pelo que também em outro salmo diz, não permitirás que o seu santo veja corrupção. Porque, na verdade, tendo Davi no seu tempo servido conforme a vontade de Deus, dormiu e foi posto junto de seus pais e viu a corrupção. Mas aquele a quem Deus ressuscitou, nenhuma corrupção viu. Isso, até aí. É engraçado que a sua fala corrupção, na minha é decomposição, porque Jesus, a Bíblia diz lá no Salmo que você referiu, né, que Jesus não passaria por decomposição, o corpo dele não passaria por decomposição. Então, aqui está falando que Davi, o corpo dele morreu, foi enterrado lá com a geração dele e se decompôs, como qualquer outro morto, mas Jesus ressuscitou, né? Então, aqui, gente,
uma coisa que a Bíblia tem muito, e eu queria que daqui para frente, cada vez que você lesse, você começasse a notar isso. Existe duas palavras, eu leio mais a Bíblia em inglês do que a português, mas é but God, mas Deus. Né? A Bíblia está cheia de mas Deus, né? Mas. Então, assim, aconteceu isso, mas Deus, na sua infinita bondade. Né? Os israelitas fizeram isso, mas Deus. E isso acontece também na minha vida. Né? Eu posso estar passando por dificuldade, por enfermidade, por preocupação, por tristeza, por decepções, mas Deus vai me carregar, mas Deus vai me sustentar, mas Deus vai usar essa dificuldade para abençoar alguém que precisa ser abençoado. Por que a gente, às vezes, precisa compartilhar com as pessoas o que a gente passa? Porque o que eu estou passando pode ajudar alguém que está passando pela mesma coisa. Né? A maneira como eu superei, ou como eu reagi, ou como eu sofri, pode ajudar alguém que não sabe se é normal ou não sabe como reagir diante de algumas circunstâncias, né? Então, preste atenção. Quantas vezes você vai se deparar na Bíblia com isso? Mas Deus. Tá? Coloque isso agora na anteninha da sua mente, para que você comece a perceber quantas vezes existiu a interferência de Deus para mudar uma situação. Né? Tem até uma música em inglês, eu vou procurar eu vou colocar ela, eu não estou lembrando do nome, mas eu sei que fala, but God, rich in mercy. Muito boa, vou mandar para vocês no grupo essa semana. Então, Jesus morreu. Aqui eu coloquei alguns exemplos, né? Como eu falei antes. Né? Eu fui diagnosticada com uma doença, mas Deus tem poder de curar. Eu tenho um filho rebelde, mas Deus é o restaurador de vidas e pastor que busca as ovelhas perdidas. Meu marido perdeu o trabalho, mas Deus proverá cada necessidade. E assim por diante. Jesus morreu e foi sepultado, mas Deus o ressuscitou dentre os mortos. Jesus venceu a morte e o pecado para sempre. E é só por isso que eu posso afirmar, diante de qualquer situação da minha vida, mas Deus vai transformar. Mas Deus vai me ensinar alguma coisa através disso. Davi foi escolhido de Deus, foi um homem segundo o coração de Deus. Mas Davi morreu, foi sepultado e o seu corpo se decompôs. Mas Jesus ressuscitou ao terceiro dia, para cumprir as Escrituras. A ressurreição é a completa confirmação de que Jesus era, na verdade, o Filho unigênito de Deus. Paulo estava dizendo aqui que ele não só ressuscitou e depois subiu, não, ele ressuscitou, ele ficou na terra, ele foi visto pelos discípulos, foi visto por muita gente na rua, foi visto por mais de 500 que foram nombrados aqui, né? E muita gente viu quando ele subiu ao céu. Então, não foi uma coisa secreta, escondida, não. Aquele propósito de Deus em cumprir a sua palavra foi para deixar bem claro e para que todo mundo pudesse comprovar os fatos, na verdade, né? Que Jesus era o Filho de Deus. A gente já viu essa parte que foi onde os salmistas... E essa outra coisa interessante, que existem lugares no... Por exemplo, esse Salmo... Ana, tira o seu volume. Ai, desculpa. No Salmo, a gente vê que às vezes é referência a Davi e às vezes é referência a Jesus ou a uma profecia do futuro. E nesse Salmo 16 aqui, né? Porque tu não me abandonarás no sepulcro e nem permitirás que o teu santo sofra decomposição. Isso era uma profecia. Né? Paulo afirma aqui que Davi sofreu decomposição, mas Jesus não. Deus havia falado antes através dos profetas, mas a partir de Jesus, a mensagem era dita através do seu Filho Jesus Cristo, o seu único Filho, que se fez homem e quem Deus constituiu herdeiro de todas as coisas, porque ele, depois de obedecer e se entregar por mim e por você, ele se assentou à direita de Deus. Ele
ganhou o direito de sentar à direita do trono de Deus, com toda a honra, toda a glória, todo o louvor para ele, porque ele é aquele que nos resgatou das garras de Satanás. Hebreus 1, de 1 a 5, eu gosto muito que a gente encontre essas confirmações da palavra de Deus na Bíblia. Então, eu gosto muito que a gente não deixe de perceber nessa verdade. Então, vamos ler. Hebreus diz assim, Mônica, você pode ler para mim esse pedaço? Você está sem papel, né? Deixa alguém que tem papel para ler. Nilta, lê para mim essa que está aí na folha. Hebreus 1, de 1 a 5, por favor. Há muito tempo, Deus falou muitas vezes e de várias maneiras aos nossos antepassados, por meio dos profetas. Mas nestes últimos dias, falou-nos por meio do Filho, a quem constituiu herdeiro de todas as coisas e por meio de quem fez o universo. O Filho é o resplendor da glória de Deus e a expressão exata do seu ser, sustentando todas as coisas por sua palavra poderosa. Depois de ter realizado a purificação dos pecados, ele se assentou à direita da majestade nas alturas, tornando-se tão superior aos anjos quanto o nome que herdou é superior ao deles. Pois a qual dos anjos Deus alguma vez disse: Tu és meu filho, eu hoje te gerei. Então, aqui, gente, olha, dá até para arrepiar, né? Porque Jesus é superior aos anjos, né? E ele e o Pai são um. Então, não existe hierarquia entre Deus e Jesus. Eles são um. Um. E ele veio para que eu e você conhecêssemos a Deus, conhecêssemos as características de Deus, né? Então, vamos continuar. Mônica, então lê para mim agora Atos 13, de 38 a 41. Então, ele continua na mensagem sobre Jesus agora. Sabei, pois, irmãos, que por ele se vos anuncia a remissão dos pecados. Todo aquele que crê é justificado por ele de tudo aquilo que não pôde ser pela lei de Moisés. Cuidai, pois, que não venha sobre vós o que foi dito pelos profetas. Vede, ó desprezadores, pasmai e morrei de espanto, pois eu vou realizar uma obra em vossos dias, obra em que não creríeis se alguém vô-la contasse. Isso. Então, aqui, Paulo está dizendo que, mediante Jesus, é proclamado o perdão dos pecados. Por meio dele, todo o que crê é justificado. Essa foi sempre a base da mensagem de Paulo. Jesus é o único capaz de nos purificar, de nos limpar de todo o pecado e nos dar acesso a Deus, de nos salvar, né? Como sabemos, Paulo era um grande conhecedor das Escrituras e das leis do Antigo Testamento. Ele sempre fazia questão de deixar claro a diferença entre a lei e as boas novas do Evangelho. Jesus mesmo disse que ele não veio para anular a lei, mas para reforçar, para dar mais valor a ela, né? É tão bom estar lendo o Antigo Testamento, como eu falei no começo, né? Eu leio de manhã e aí ontem de tarde, quando eu vim terminar e estudar um pouquinho mais sobre o que a gente ia falar hoje, sabe, assim, parece que descortina é tão linda, gente, a Bíblia é linda demais. Parece que abre assim uma cortina e a gente tem mais entendimento, mais conhecimento das coisas, né? Então, aqui, quando Deus prometeu a Abraão que a sua descendência herdaria a terra e todas as nações seriam abençoadas através dele, ainda não existia a lei. Então, no tempo de Abraão,
Não existia lei. Não existia não matarás, não furtarás, não adulterarás. Se vocês, quem está me acompanhando com a leitura, né? Eu sei que tem gente atrasado, não tem problema, mas não pare, continue. Vai chegar uns pedacinhos chato, mas se você ler meu comentário, dá para. Eu estou tentando fazer essas conexões para vocês, sabe, aproveitarem a riqueza do Velho Testamento, né? Então, em Gálatas 3, porque Paulo sempre volta lá no Velho Testamento. Paulo está sempre buscando as promessas de lá para reforçar a presença de Jesus, né? Então, em Gálatas 3, diz assim: lembre-se do que as Escrituras Sagradas dizem a respeito de Abraão. Ele creu em Deus e, por isso, Deus o aceitou. Não havia lei naquele tempo. E Abraão foi aceito por Deus sem a lei, né? Portanto, vocês devem saber que os verdadeiros descendentes de Abraão são os que têm fé. Antes que isso acontecesse, as Escrituras viram que Deus ia aceitar os não-judeus por meio da fé. Por quê? Porque, eu vou colocar aqui na frente um pouquinho, porque Deus disse que através de Abraão seriam abençoadas todas as nações da terra. Isso inclui eu e você. Não era só os judeus. Deus ali, falando com Abraão, já tinha um plano para as nossas vidas. Só que, para que ele mostrasse ao mundo quem ele era, ele escolheu os judeus. Ele escolheu aquela nação que ia ser diferente das outras. Por quê? Porque precisava de existir uma diferença. A gente não sabe o que é a luz se a gente não ficar no escuro. Então, precisava de existir uma coisa diferente, onde os valores fossem diferentes, onde os princípios fossem diferentes. Foi por isso que veio a lei, né? A gente vai ver daqui a pouco. A lei veio por causa da maldade do coração humano. Então, depois de Abraão, imagina o povo, né? Abraão, Isaac, Jacó. Jacó com 12 filhos. Os 12 filhos tiveram filhos. Eram 65, 66 que mudaram para o Egito, né? Lembra? E não é gostoso se fazer essa conexão que você lembra, mais ou menos? Você já escutou isso antes? Então, eles mudaram para o Egito, aquele grupinho pequeno, mas não existia lei. E mudaram para o Egito, um lugar onde não existia Deus também. Era um monte de Deus. Era o Deus do sol, o Deus da chuva, o Deus do rio Nilo. Cada um tinha um Deus para alguma coisa. Mas Abraão conhecia o Deus de Israel, o Deus de verdade. Né? Naquele tempo ele não tinha um nome. O Deus eu sou veio a ser depois de Moisés, quando Moisés falou: quem é? Quem é o Senhor? Quem que está me mandando? Né? E ele falou: diga para ele que eu sou, é o que está sendo enviado. Né? Então, o homem, a lei não veio para justificar o homem, mas para que o homem tivesse consciência da sua miserável condição de pecador, em contraste com a santidade de Deus. Então, o que era o tabernáculo? O que era os sacrifícios? Era Deus mostrando um pouquinho para o homem como ele era santo, como ele era majestoso, né? Mas ele queria chegar ao nosso coração. Então, ele estava ensinando passinhos de criança, né? Como que o homem podia ter acesso à presença dele? Quais eram as regras necessárias, ou não só com relação a Deus, mas com relação ao outro, né? Porque as leis, os 10 mandamentos, é mais relacionamento com as pessoas do que com Deus. São 4 que têm um relacionamento com Deus, né? Honra o sábado, não terás outros deuses diante de ti, não farás para ti imagens de escultura. Então, essas são as coisas que se relacionam a Deus, mas o resto é tudo relacionado com as pessoas à nossa volta. Não matarás, não furtarás, honra teu pai e tua mãe, não adulterarás, não dirás falso testemunho. Todas essas coisas são de relacionamento com as pessoas à nossa volta. Então, Deus é um conjunto de coisas, né? Romanos 3:20 diz assim: portanto, ninguém será declarado justo diante dele baseado-se na obediência da lei, pois é mediante a lei que nos tornamos plenamente conscientes do pecado. Então, a lei, o que ela faz é nos apontar o pecado, nos apontar a nossa falha, nos apontar a nossa condição de
de não sermos merecedores da graça de Deus, né? E aí, o que aconteceu? Foi necessário que Deus se revelasse ao homem e revelasse ao homem os seus valores, a sua santidade, antes que o homem se destruísse. Se Deus não tivesse colocado lei ali, o homem ia acabar se matando uns aos outros antes que o Messias viesse. Então, precisavam princípios, as coisas precisavam ficar em ordem, né? Gálatas 3, 19 e 20. Renata, você pode ler aí para mim esse pedacinho? Que aí eu descanso. Então, por que foi dada a lei? Ela foi dada para mostrar as coisas que são contra a vontade de Deus. A lei devia durar até que viesse o descendente de Abraão, Jesus, pois a promessa foi feita a esse descendente. A lei foi entregue por anjos, e um homem, Moisés, serviu de intermediário. Porém, não é preciso haver intermediário quando se está falando de uma só pessoa, e Deus é um só. Então, aqui está dizendo, né, que desde Abraão já foi prometido o Salvador, né? Que Moisés existia, aqui ele fala que a lei foi entregue por anjos, né? E a gente lendo agora, a gente está entendendo que Moisés falou com Deus, foi Deus que deu a lei para ele. Mas eu fui estudar como que pode, né? Por que isso está falando aqui que foi dada por anjos? Então, como a gente sabe, a Bíblia foi traduzida do hebraico para o grego, do grego para não sei quem. Então, às vezes, as traduções perdem um pouco o contexto, mas baseado no todo a história de Moisés, a gente tem certeza que quem entregou a lei para Moisés foi Deus. Deus escreveu com o próprio dedo, né? Não foi anjo que veio e entregou, não. Paulo insistia no fato de que a lei e regras que foram adicionadas pelos sacerdotes não poderiam salvar ninguém. Então, isso mesmo Jesus já tinha falado, quando ele esteve andando entre os homens. Jesus sempre ficava irritado. Por quê? Não porque os sacerdotes estavam seguindo a lei, mas porque os homens aumentaram muito a carga da lei que Deus tinha dado, que já era pesada. Os homens fizeram uma porção de aumento nessa carga que ficaram quase impossíveis das pessoas seguirem, né? Então, Paulo queria deixar claro isso, né? Como Jesus mesmo disse, em Gálatas 2,16, diz assim: sabemos que ninguém é justificado pela prática da lei, mas mediante a fé em Jesus Cristo. Assim, nós também cremos que em Cristo Jesus, para sermos justificados pela fé em Cristo e não pela prática da lei, porque pela prática da lei ninguém será justificado. Então, você pode praticar, por isso é que às vezes é tão difícil uma pessoa, né, como nós, vamos dizer, nós aqui, né? Nenhuma de nós tem um criminal record, né? A gente não rouba ninguém, não matou ninguém. Então, a gente fala, não, eu estou seguindo a lei, eu sou boazinha, então eu já estou bem, né? Então, não é isso, sabe? Não é para mostrar que eu sou ruim, é para mostrar que eu preciso de um Deus, né? Nem que eu fizesse tudo que a lei fala, se eu não tiver Jesus no meu coração, eu não tenho acesso a Deus, né? Que Jesus é a minha porta de acesso a Deus, né? Romanos 3, 21 a 24 diz: mas agora Deus já mostrou que o meio pela qual ele aceita as pessoas não tem nada a ver com a lei. A lei de Moisés e os profetas dão testemunho do seguinte: justiça de Deus mediante a fé em Jesus Cristo para todos os que creem. Não há distinção, Deus não faz distinção, ele abrange todo mundo, né? Pois todos pecaram, não faz distinção no amor e também não vai fazer distinção na justiça. E estão destituídos da glória de Deus, sendo justificados gratuitamente por sua graça, por meio da redenção que há em Jesus. A morte expiatória de Jesus satisfez completamente todas as exigências de Deus, que Deus tinha feito com as leis. A gente, não sei onde que a maioria de vocês está, mas se vocês já viram, já chegaram à parte, né, em Êxodo já começa as leis,
e a rigorosidade, e que as pessoas com lepra, ou não podia tocar no morto. Então, assim, era aquela segregação, né? Por quê? Porque Deus é santo, então nada impuro podia estar perto dele. E aquele acampamento era santo, por quê? Porque Deus estava ali. Então, tudo que era sujo, tudo que era relacionado ao pecado e ao mal, tinha que ficar fora do acampamento. Mas o que Jesus fez quando ele veio? Ele saiu do acampamento e ele foi buscar o leproso, o cego, ele foi buscar o coxo, ele foi buscar a mulher que estava sangrando, ele foi buscar as pessoas mais necessitadas. Por quê? Porque ele havia vindo para ser o modelo de Deus para nós, o exemplo de Deus, quem é realmente Deus, o Deus que queria mostrar para cada um de nós o caminho de chegar à presença dele. Uma vez por todas, Jesus foi o sacrifício de Deus, né? Jesus tem o poder de perdoar todo o pecado. Paulo não cansou de falar isso. Nós vamos ver isso uma e outra vez. É uma repetição incansável de Paulo, que Jesus veio para nos perdoar, que Jesus é o único que pode nos perdoar. Em Colossenses 2 diz assim: vocês estavam mortos. Sabia que as pessoas que estão andando aí pela rua sem Jesus são mortos-vivos? Porque estão mortos nos pecados, não confessaram ainda. Então, muita gente tem muito morto-vivo passeando por aí, né? A gente estava mortos nos nossos delitos e pecados e da incircuncisão da sua natureza humana. Então, Deus lhes deu vida com Cristo, pois perdoou os nossos pecados. Ele cancelou o registro de acusação contra nós, removendo e pregando na cruz. Olha que maravilha! Deus cancelou, porque nós nascemos com uma acusação contra nós. A gente tem que prestar conta desse pecado que a gente nasce com ele. Mas, através de Jesus, Deus cancela. Deus diz, não, já não deve nada. Mas a gente precisa aceitar Jesus. A gente precisa reconhecer Jesus como o único Senhor e Salvador, como o único capaz de nos perdoar e nos fazer acessar a Deus, né? A mensagem de Paulo também é super simples. Então, olha só, para condensar, né, todo o que Paulo disse. Primeira coisa, aceitar o grande amor de Deus. Né? João 3,16 diz, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Né? Então, eu reconheço. Então, o que eu posso fazer? Às vezes, essa é a nossa atitude, né? Tá bom, então eu sei, Jesus morreu por mim, tá ótimo, eu acredito nisso. E aí, o que eu tenho que fazer? Então, a primeira coisa, reconhecer a sua condição de pecador e a necessidade de perdão. Romanos 3:23 diz, pois todos pecaram e estão destituídos da glória de Deus, sendo justificados gratuitamente por sua graça no meio da redenção que há em Cristo. Então, não é eu ser boazinha que eu vou agradar a Deus, não. É eu aceitar Jesus como meu Senhor. E esse relacionamento com Jesus vai fazer com que eu cumpra a lei. Mas eu não vou cumprir a lei para ganhar o meu relacionamento com Deus. Não vai conseguir, né? Porque os judeus estão cumprindo a lei por milhares de anos e vão tudo para o inferno se não aceitar Jesus como Salvador. Né? Outra coisa, a recompensa do pecado é a morte, como a gente leu ali em cima em Colossenses. Né? A gente andava mortos nos nossos delitos e pecados. Romanos 6:23 fala, pois o salário do pecado é a morte. Né? O que aconteceu com Adão e Eva quando eles pecaram? Deus tinha falado para eles que eles iam morrer. Eles comeram e não morreram. Não caíram mortos, mas morreram espiritualmente. Né? Acabou aquele relacionamento íntimo com Deus, foi cortado. Então, essa morte espiritual, o salário dela, esse pecado trouxe esse salário para o homem, a morte.
Não existia morte. Morte não estava no plano de Deus. Mas o pecado trouxe a morte. Então, esse é o salário do pecado. Mas aí, o que acontece? Mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna. Para aqueles que aceitam a Jesus. Então, como que eu faço isso? Confesse a Deus o seu pecado, reconheça a sua necessidade de um Salvador e mediador entre Deus e nós. 1 João 1, de 8 a 10, diz: se afirmamos que estamos sem pecado, porque muita gente acha que não tem pecado, que é muito bonzinho, que faz tudo direitinho. Então, João fala aqui, ó, isso aqui é para essa pessoa. Se afirmamos que estamos sem pecado, enganamos a nós mesmos, e a verdade não está em nós. Se confessarmos os nossos pecados, ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Se afirmamos que não temos cometido pecado, fazemos Deus mentiroso, e a sua palavra não está em nós. Então, a primeira coisa é reconhecer. Eu sou pecador. Eu preciso de perdão. Eu preciso de um Salvador, né? E aí, outra coisa que é importante fazer é reconhecer e confessar publicamente que Jesus é o único capaz de nos justificar perante Deus, porque ele é o perfeito Cordeiro de Deus. Quando a gente está lendo lá no Velho Testamento, é tão específico a maneira, o tipo de cordeiro, ou o tipo de boi, ou o tipo de bode. Assim, Deus é muito específico. Em cada sacrifício, um animal diferente. Mas Jesus foi o perfeito Cordeiro de Deus. Perfeito, sem mácula. Não tinha uma pontinha de pecado nele. Era completamente perfeito. Por isso, ele é capaz. Romanos 10, de 9 a 10, diz: se você confessar com sua boca que Jesus é o Senhor e crer no seu coração que Deus o ressuscitou dentre os mortos, você será salvo. Pois com o coração se crê para a justiça. A gente crê com o coração. Mas com a boca a gente confessa que a gente creu, que a gente aceitou a Jesus. Aceite o precioso. E outra coisa, Deus é um gentleman. Ele não vai arrombar nenhuma porta, não vai violar a vontade de ninguém. Ele dá o livre-arbítrio. A escolha é minha. Ele vai estar sempre aqui. A gente fala assim, que Deus me deixou. Não, foi eu que deixei, porque Deus está no mesmo lugar, sempre. Né? Se eu quero, está ali. A mão dele está sempre estendida, eu preciso agarrar a mão dele. Né? Então, a Bíblia diz em Apocalipse 3:20, que Jesus falando para João: eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, eu entrarei, cearei com ele e ele comigo. Então, Jesus está batendo na nossa porta. Né? Você talvez conheça alguém que precisa ouvir essa mensagem, ou talvez é para você, eu não sei. Esse relacionamento com Deus é muito pessoal, mas é muito importante que a gente deixe ele entrar, que a gente abra a porta, reconhecendo esses passos, né, que a gente acabou de ver. No versículo 40 e 41, Joira, você pode ler para mim, por favor? De Atos 13. Paulo continua, porque aí os judeus, muita gente... 40 e 41. 40. Mônica, não já leu? Portanto, tende cuidado para que não vos aconteça o que está escrito nos profetas. Olhai, homens zombadores, vivei entre sustos, desaparecei. Realizarei nos vossos dias uma obra em que não acreditaríeis, se alguém vos contasse. Então, aqui Paulo já estava percebendo que tinham muitos judeus ali que não estavam acreditando, que estavam zombando dele, né? Que estavam sem fé. Então, Paulo está falando, cuidado, porque os profetas já avisaram de pessoas como vocês. Né? Então, aqui a advertência de Paulo para aqueles que escolhessem rejeitar a mensagem do evangelho
estava baseada lá em Abacuque. Abacuque 1:5 diz assim: o Senhor diz ao povo: olhem as nações em volta de vocês e fiquem admirados e assustados, pois eu vou fazer agora uma coisa em que vocês não acreditarão, mesmo se alguém contasse. Então, isso aqui aconteceu numa época onde o povo de Israel estava sendo cativo outra vez. A gente vai ver durante essa leitura nossa da Bíblia que existiram várias vezes que Deus permitiu que o povo de Israel fosse aniquilado quase, né? Mas depois ele reconstruiu. E aí o povo desobedeceu de novo, e Deus deixou, né? Mas era tudo consequência da desobediência, né? Mas Abacuque estava vivendo numa daquelas épocas, onde Israel estava sofrendo demais, as nações em volta estavam todas tomando conta de Israel, né? E Abacuque estava ali numa oração a Deus, né? O que está acontecendo? Por quê? E Deus falou: Abacuque, eu estou te escutando, porque a gente já conversou sobre isso, existiu um silêncio muito grande. Às vezes Deus já não falava mais como antigamente, como ele falava com Moisés, né? A gente viu na leitura da Bíblia que às vezes aparecia um conflito, e aí Moisés falava: peraí, deixa eu ir ali perguntar para Deus o que ele acha dessa história aqui. E eu acho a maior delícia de ver isso, sabe? Assim, que coisa linda essa intimidade que Moisés tinha com Deus, né? Uma coisa, o mesmo que eu coloquei ontem no Dia da Mulher, ou anteontem, tinham 5 filhas de um das tribos, e o pai não tinha filhos. Então, as mulheres não iam receber nada de herança, por quê? Porque não tinha deixado. Aí elas foram, não, mas não é justo, né? Porque aí então a casa do meu pai ninguém vai ter terra nenhuma. E elas foram falar com Moisés, e Moisés falou: peraí, deixa eu ir lá saber o que Deus acha dessa história. Aí foi lá, consultou a Deus, voltou, falou: Deus falou que elas têm direito. Elas têm. Então, assim, para mim, foi engraçado porque eu li isso no Dia da Mulher. As primeiras mulheres que reivindicaram seus direitos está ali, ó, lá no Egito, né? Porque realmente, e elas não brigaram, não fizeram passeata, não ficaram, né? Elas foram na pessoa certa e reivindicaram seus direitos, receberam. Mas eu acho lindo esse fato de que Moisés tinha esse acesso. E aqui na época de Abacuque não existia tanta essa comunicação, mas Deus falou a Abacuque, né? E Deus falou: olha, vou fazer alguma coisa no meio de vocês que nem se alguém contasse, vocês iam acreditar. E isso foi o que Paulo estava falando aqui para eles, que eles não estavam crendo na mensagem. E isso era resposta, era cumprimento da profecia, porque Deus já tinha feito. Deus mandou o filho dele viveu aqui, fez coisas maravilhosas, e essas pessoas continuavam sem acreditar, né? Paulo queria que as pessoas entendessem que Deus havia cumprido suas promessas e que Jesus havia vindo, mas o seu povo não o havia recebido. Da mesma maneira que Deus foi justo e castigou a nação de Israel por sua desobediência, ele é o mesmo e julgará severamente aqueles que o rejeitarem. Que rejeitarem não só a Deus, né, mas o filho dele, que ele mandou para cá. Hoje, na leitura de hoje, a gente teve uma guerra que era vingança. Deus tinha mandado o povo de Israel vingar dos moabitas, né? E às vezes a gente vê assim: não, mas Deus e vingança não vai junto, né? Mas a vingança de Deus é justa, né? A gente não pode ver a vingança de Deus com os olhos da minha vingança humana, porque eu tenho as minhas razões pessoais porque eu quero vingança, né? Mas Deus é justo e ele não vai fazer nada que não seja justiça. A justiça de Deus. E é outra coisa, gente, se a pessoa vai receber a justiça de Deus é porque essa pessoa rejeitou o filho dele, porque não existe nada que eu possa fazer, eu, Elce, para merecer o castigo de Deus se eu confesso a Jesus Cristo. Se eu confessar a Jesus o meu pecado, se eu faço alguma coisa, me arrependo profundamente e confesso, Deus me perdoa. Ele te perdoa, né? E a Bíblia diz que ele lança tão longe como o Oriente está do Ocidente. E ele não vai lembrar jamais, né, do pecado.
Quem não leu ainda? Ana Pires ainda está aqui? Deixa eu ver. Lê para mim de 42 e 43, por favor. Ok. Quando Paulo e Barnabé estavam saindo da sinagoga, o povo os convidou a falar mais a respeito dessas coisas no sábado seguinte. Despedida a congregação, muitos dos judeus e estrangeiros piedosos convertidos ao judaísmo seguiram Paulo e Barnabé. Estes conversavam com eles, recomendando-lhes que continuassem a graça de Deus. Continua? Vamos terminar. No sábado seguinte, quase toda a cidade se reuniu para ouvir a palavra do Senhor. Quando os judeus viram a multidão, ficaram cheios de inveja e, blasfemando, contradiziam o que Paulo estava dizendo. Então, Paulo e Barnabé lhes responderam corajosamente: era necessário anunciar primeiro a vocês a palavra de Deus, uma vez que rejeitam e não se julgam dignos da vida eterna. Agora nós voltamos para os gentios, pois assim o Senhor nos ordenou. Eu fiz de você luz para os gentios, para que você leve a salvação até aos confins da terra. Ouvindo isso, os gentios alegraram-se e bendisseram a palavra do Senhor, e creram todos os que haviam sido designados para a vida eterna. A palavra do Senhor se espalhava por toda a região, mas os judeus incitaram as mulheres religiosas de elevada posição e os principais da cidade, e provocando perseguição contra Paulo e Barnabé, os expulsaram do seu território. Esses sacudiram o pó dos seus pés em protesto contra eles e foram para Icônio. Os discípulos continuavam cheios de alegria e do Espírito Santo. Então, aqui a gente viu claro, né? O motivo dos judeus, dos sacerdotes, que foi inveja. Por quê? Porque a mensagem dos apóstolos estava sendo alcançada, os gentios estavam crendo, estavam vindo de multidões para escutar aquela mensagem daquele homem Jesus que havia aberto a porta de acesso a Deus, né? Porque eles eram simpatizantes dos judeus, mas aquela simpatia era um pouco barrada porque eles tinham aquela discriminação grande, né? Por quê? Porque tinha tanta lei, tanta regra, que os judeus não eram capazes de ceder em nada, né? Para que os gentios fizessem parte. Então, quando Paulo veio com essa mensagem, que Jesus havia vindo, e aqui o que ele disse aqui no versículo 47, que Paulo está falando sobre ele, né? Eu fiz de você luz para os... Assim, né? Depois eu vou ler em Isaías, mas aqui está falando de Jesus, mas que Paulo havia vindo trazer a mensagem de luz para os gentios. E Isaías 49 está dizendo assim: você não será apenas o meu servo que trará de volta os israelitas que ficaram vivos e criará... Não, peraí. E criará de novo a nação de Israel. Eu farei também com que você seja uma luz para todos os outros povos, a fim de levar a minha salvação ao mundo inteiro. Então, Jesus seria a luz não só para os judeus que crescem nele, mas para todos os outros povos, né? Então, os judeus adoraram saber disso. Eles ficaram, os judeus não, os gentios, os judeus não estavam gostando, né? Uma coisa interessante que eu entendi aqui foi que os judeus pensaram, bom, né, se esse Jesus, né, você está falando aí, veio e está oferecendo para esse povo todo aí, que a minha eternidade, desde que eu conheço, meus avós, tataravós, falaram que a gente tinha que viver desse jeito, nessa lei. Agora você vem falando que tudo isso já não vale mais, que eles podem chegar e ter o acesso a Deus do jeito... Não queremos nem saber desse Jesus. Então, já de cara, rejeitavam, né? Paulo e Barnabé demonstraram sabedoria e não perderam tempo discutindo com as pessoas que não estavam interessadas. Eles fizeram o que Jesus havia ensinado. Lembra lá em Mateus, que Jesus, Lucas repetiu também, que Jesus, quando mandou os discípulos, né? Ele falou, vai, não leva nada, tal, vai na cidade, prega. E se forem rejeitados, o que era para fazer?
Sacudam o pó das sandálias como sinal de protesto contra aquela gente. E aqui foi o que eles fizeram. Ó. No versículo 51, eles sacudiram o pó dos seus pés em protesto contra eles e foram para outro lugar. Então, a mensagem tem que ser pregada. Agora, não é o meu trabalho fazer com que convencer as pessoas. Eu tenho que levar a mensagem e a pessoa recebe ou rejeita. Né? A gente tem que deixar que o Espírito Santo faça o trabalho. Por isso que quando a gente fala com alguém ou leva ou lê a Bíblia, a gente pede o esclarecimento do Espírito Santo na vida da pessoa. Né? Paulo enfocou sua missão em levar o evangelho aos gentios. Apesar das perseguições que Paulo sofreu pelos judeus e toda a rejeição da parte deles, Paulo sempre desejou e orou pela salvação do seu povo. Em Romanos 10 diz assim: irmãos, o desejo do meu coração e a minha oração a Deus pelos israelitas é que eles sejam salvos. Né? Quase sempre, no começo aqui, Paulo ia nas sinagogas. Né? Depois, cada lugar que ele passou, ele deixou plantada uma igreja, ele deixou um grupo de cristãos, e aí esse grupo formou a igreja. Então, a gente vai ver, durante a vida de Paulo, que de um lugar ao outro, às vezes, ele escreve cartas, ou ele volta a visitar a igreja que tinha ficado na Antioquia, ou na Galácia, ou em Corinto. Então, às vezes, ele começa a viajar visitando essas igrejas, mas, por agora, o ministério dele é levar a mensagem, e ele estava começando com os judeus. E, à medida que os judeus foram rejeitando, ele estendeu ainda mais a mensagem aos gentios. Né? É incrível imaginar que essa igreja de Antioquia da Pisídia se iniciou e fortaleceu em um espaço tão curto. Né? Em dois fins de semana, parece. Eles estavam lá e a igreja, a quantidade de gente aceitou a Jesus e se juntou a ele e se tornaram missionários. Né? As dificuldades e perseguições não conseguiram apagar a gratidão nos corações de Paulo e Barnabé e nem dos novos cristãos. Não era uma vida fácil, eles não chegavam, vamos, né, como a gente já falou aqui antes, eu agora sou cristã, então pego minha biblinha, vou para a igreja e tenho o meu grupo e escuto música de louvor, e que maravilha, não. Era como assinar um contrato para ser perseguido. Né, para assinar um contrato para sofrer discriminação, sofrer perseguição. Jesus tinha advertido a eles, né, aos discípulos, a própria família vai te entregar, né? Não é só os estranhos que vão te perseguir, é a própria família sua. E a gente vê isso até nos dias de hoje. Né? Mas, independente disso, a gente termina aqui no versículo: os discípulos continuavam cheios de alegria e do Espírito Santo. Independente de tudo, das dificuldades, das viagens, dos transtornos, das rejeições, da falta de credibilidade, eles continuavam com alegria e cheios do Espírito Santo. Como estamos nós lidando com as dificuldades que nos apresentam? Como estamos recebendo a mensagem do Evangelho? Estou fazendo com que o que estou fazendo com o presente da salvação? Estou guardando, porque é muito precioso, tenho que guardar lá no cofre, para ninguém me tomar. Ou eu estou repartindo? Né? Esse presente de Deus, a salvação, as boas novas do Evangelho, é aquele tipo de presente que quanto mais a gente distribui, mais ele cresce. Mais gozo, mais alegria, ele enche o nosso coração. Né? Então, meu desafio hoje é que a gente examine o coração. Né? Examine se essas etapas aqui da mensagem de Paulo, se eu já tenho todas chequeadinhas assim, se eu reconheço o amor de Deus, né? Se eu reconheço a minha condição de pecador, se eu já pedi perdão, se eu confessei, né? Se eu abri a porta do meu coração. Cada uma, essa semana, pense nisso. E se as respostas são todas positivas, o que eu estou fazendo com esse presente? Né? Estou distribuindo? Estou compartilhando? Né?
que a gente realmente possa distribuir o evangelho, distribuir essas boas novas, né? Quando a gente tem uma notícia boa, a gente quer contar para todo mundo, né? Ou um casamento, ou qualquer uma cura de uma enfermidade, alguma coisa a gente quer dividir, né? E não tem notícia mais preciosa de que Jesus veio para me salvar. E que Jesus me entrega, me oferece a vida eterna e um relacionamento íntimo com Deus. Que Deus abençoe vocês essa semana.